A Voz da Rússia Entrevista. Amigos da Voz da Rússia, no domingo 26 de outubro, o Brasil saberá quem será seu próximo presidente da República. Ou seja, se a presidenta Dilma Rousseff do PT permanecerá no cargo ou se Aécio Neves do PSDB será o próximo presidente da República. E sobre o quadro político institucional do Brasil, nós vamos conversar agora com o cientista político Antônio Marcelo Jackson Ferreira da Silva, que é professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Professor Antônio Marcelo, como está o amigo? Tudo bem? Obrigado pela participação e espero que todos os seus ouvintes, nossos ouvintes, gostem e apreciem os nossos comentários. O professor Antônio Marcelo, que é nosso colega também é radialista e jornalista, além de todos os títulos que possui. É cientista político, professor de História, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, possui doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Bom, eu falei que o professor é nosso colega radialista e jornalista aí na nossa emissora que reproduz o programa Voz da Rússia, Rádio UFOP Educativa da Universidade Federal de Ouro Preto. E vai nos falar como está vendo esta reta final da disputa pelo segundo turno da eleição presidencial no Brasil. Bom, vamos primeiro fazer uma síntese ao longo de um minuto apenas, né? Ou um minuto e meio, do que foi o resultado do primeiro turno. São 11 partidos, hein? Não, 11 sim, partidos mas concorreram. Vamos pensar os três principais candidatos, né? E três partidos envolvidos aí de forma direta. Perfeito. Marina Silva, do PSB, obteve aproximadamente o mesmo número de votos que ela obteve há 4 anos atrás, quando ela se candidatou pelo PV, Partido Verde. Aécio Neves, do PSDB, obteve aproximadamente a mesma quantidade de votos que José Serra há 4 anos atrás. Dilma Rousseff, do PT, obteve um número menor de votos do que ela própria obteve há 4 anos atrás. Então, primeira conclusão, nenhum dos candidatos adversários cresceu, mas a candidata do PT é que perdeu. É interessante essa análise porque isso vai gerar consequências daqui a pouco nos comentários. Pode-se cogitar a hipótese que em 2010 o eleitor da Dilma votou pensando no Lula? Em parte, sem dúvida alguma. Dilma Rousseff jamais se candidatar a qualquer cargo eletivo. Então, na medida em que ela se candidatou e com o aval do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com certeza muitos votaram em função do candidato. Agora, com certeza também muitos escândalos que aconteceram ao longo desses anos contribuíram também para a perda de votos agora em 2014. Mas, de qualquer maneira, o interessante é percebermos que o PT perdeu votos, mas os demais partidos não ganharam com isso, principalmente o PSDB, vamos pensar nesse caso específico. E tanto é verdade, Arnaldo, quando aí olhamos agora não mais para os 3 candidatos à presidência da República, mas vamos pensar no Congresso Nacional e mais especificamente a Câmara de Deputados Federal. Nesse caso, nós temos um PT que possuía 86 deputados federais e agora tem 70, uma perda considerável. O PMDB, que é o partido do vice-presidente da República, de 70 e poucos deputados, caiu para 66. Também uma perda de em torno de 8 ou 10 deputados, não me recordo bem. Então o PMDB hoje é um partido irrisório, se você pensar em termos de 66 deputados no universo de 513 deputados federais. E aí é que é bastante interessante. O PSDB, há 4 anos atrás, ele conquistou 54 vagas na Câmara Federal. E nesse ano de 2014, ele fez 54 vagas. O mesmo número. O mesmo número, ou seja, o PSDB não cresceu. Então, as eleições de 2014 no Brasil, elas guardam primeiro uma característica que é sui generis em alguns aspectos. Nós temos partidos de oposição que não cresceram, e o partido da situação é que perdeu. Então essa já é um quadro, no mínimo, curioso. Não é uma eleição polarizada? É polarizada no sentido de termos, ainda com uma quantidade gigantesca de partidos políticos, né? No próximo janeiro de 2015 nós teremos 28 partidos atuando na Câmara Federal no Brasil, o que é um absurdo. É absurdo porque quanto maior é o número de partidos, mais inviabiliza o jogo democrático mesmo, os debates. O que chama então a atenção é percebermos isso, quer dizer, houve um esfacelamento dos grandes partidos, pequenos partidos ingressando na Câmara Federal, o que vai tornar, isso aí não sou eu que está falando, todos os demais analistas da política brasileira já afirmaram isso, o Congresso Nacional, a partir do ano que vem, torna-se um grande balcão de negócios, lamentavelmente.
com essa quantidade absurda de partidos. Agora, e com esse agravante do partido, nesse momento, na situação, ele ter perdido e os demais não terem crescido. E aí acontece uma coisa, Arnaldo, que agora talvez há uma pista para termos uma resposta a isso, né? O número de votos, bom, vamos lembrar a todos aqueles que nos ouvem, né, em língua portuguesa. A eleição no Brasil, ela é uma eleição que, no linguajar popular, ela se traduz como voto obrigatório. Ou seja, as pessoas são obrigadas a comparecer à zona eleitoral a cada pleito que se realiza, né? Sob pena de pagar multa de R$3, que é uma multa pequena. Deixar de ter direito de prestar concurso público. Exato. Tem algumas penalidades crédito, são penalidades, mas que, sejamos sinceros, elas, para serem aplicadas, só se a pessoa realmente pouco se interessar em regularizar sua situação após a eleição. Mas vamos pensar no que aconteceu nesse ano de 2014. Nós temos uma quantidade, então, de novo, todo brasileiro entre 18 e 65 anos é obrigado a comparecer à zona eleitoral no momento de uma eleição. Nesse ano de 2014, entre abstenções, quer dizer, pessoas que não compareceram, votos brancos e nulos, essa soma desses três índices ultrapassa os 30%. Apenas para efeito, para o nosso ouvinte compreender, a média histórica do Brasil, antes das eleições municipais de 2012, a média histórica era em torno de 20%. Então, repara, ao longo desses anos todos, após a redemocratização, em média, 20% de eleitores ou não comparecem, ou votam nulo, ou votam em branco. Somos 20%. Então, traduzindo esse número, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número total de eleitores no Brasil é de 142.822.046. 20% disso dá em torno de 28 a 29 milhões de eleitores. Que não compareceram nas urnas. Que não compareceram. Bote aí mais 10 ou em alguns locais chegando a 14% de brancos e nulos. Ou seja, nós temos 28 milhões, 42, vamos botar que dos 142 milhões de possíveis eleitores, quase 50 milhões simplesmente ou não foram à urna votar, ou votaram nulo, ou votaram em branco. E isso, Arnaldo, é um escândalo. Né? Aí começa a explicar o problema político vivido pelo Brasil. Há um descrédito da classe política. Tenho a impressão que logo após a eleição terá início um grande debate voltado para a reforma política, e uma das questões a serem debatidas é esta em torno da obrigatoriedade do voto. Eu entendo o voto como um direito do cidadão, não como um dever. No caso brasileiro, a decisão pelo voto obrigatório aparece num pensador brasileiro chamado Joaquim Francisco de Assis Brasil, isso lá na década de 1920, e passou a ser aplicada a partir de 1934. E a ideia era, você tornando obrigatória a participação, havia uma espécie de ação pedagógica em relação à sociedade. Ou seja, o brasileiro sendo obrigado a participar do pleito, ele se sentiria como que obrigado também a entender um pouco de política, e com isso ele aprenderia alguma coisa em termos de cidadania. Por favor, esse é o argumento original. Qual é a grande questão? Só que isso tem um preço alto que se paga. Na medida em que o voto se torna obrigatório, qual foi a consequência inesperada dessa decisão tomada há décadas atrás? A consequência inesperada foi o brasileiro passou a sintetizar a vida política na eleição. Ou seja, a política para o brasileiro é apenas aquele momento que tem o voto. Fora isso, ele entende que não há vida política, o que é um prejuízo tremendo para a nação e para o próprio povo, é claro. Gostaria de concluir a nossa entrevista voltando a falar em números. Dilma Rousseff, no primeiro turno, teve 41,59% dos votos, 43.267.000. Aécio Neves, 33,55%, 34.897.000. E Marina Silva, 21,32%, 22.176.000. A Marina transfere votos para o Aécio com apoio político? Não. A transferência de votos se dá pela taxa de rejeição que você tem a um candidato. Ou seja, o eleitor da Marina ele votará em Aécio na medida que ele tenha rejeição ao PT ou à Dilma. Ou votará na Dilma na medida que tenha rejeição ao Aécio. Não porque a Marina apoiou. Essa transferência não é tão óbvia e tão direta assim. Tanto que na eleição de 4 anos atrás, boa parte dos votos foram para Dilma Rousseff, por exemplo. E uma menor parte, menos de 50% do eleitor da Marina, votou em José Serra. Esse ano parece que inverteu um pouco. Tá? Um pouco mais de 50% estão dando preferência ao Aécio e pouco menos de 50% a Dilma. Na sua opinião, então, a votação da Marina, 22.176.000 votos,
Foi uma votação de protesto? Me parece muito mais uma votação de um público que ela demonstrou ter há 4 anos atrás. Ou seja, é um grupo que pensa como um caminho alternativo à política. Até pelo discurso todo ecológico da Marina, etc., em que pese algumas decisões que ela tomou agora, muito recentemente, em retirar do seu programa político algumas discussões mais melindrosas na sociedade, como o casamento de pessoas do mesmo sexo e tal. Ela acabou retirando isso do programa, que era uma coisa que defendia há 4 anos atrás. Para concluir, Eduardo Campos, se vivo estivesse, teria sido o terceiro colocado na eleição presidencial. Morto Eduardo Campos influencia no resultado final do segundo turno? Não, sinceramente não. Porque o Eduardo Campos ele tinha força em Pernambuco e isso só foi demonstrado com a eleição da Marina em Pernambuco. Ela foi a candidata que teve mais votos nesse estado. Agora, nesse momento, parece que Dilma Rousseff lidera lá. Então, não altera muito o quadro. Professor Antônio Marcelo Jackson, muito obrigado pela entrevista concedida ao programa Voz da Rússia e espero ter a sorte e a alegria de voltar a conversar com um amigo em próximas oportunidades. Eu é que agradeço e espero ter sido útil a todos vocês e a todos os ouvintes da rádio. Um abraço ao nosso colega Danilo Nonato, da Rádio FOP Educativa, Rádio Universidade Federal de Ouro Preto, que também transmite o programa Voz da Rússia. Conversamos com o professor Antônio Marcelo Jackson, cientista político, professor de História da Universidade Federal de Ouro Preto. Ele analisou as possibilidades dos candidatos Aécio Neves e Dilma Rousseff de vencerem a eleição presidencial em 26 de outubro.